Olá, gente, bom dia. Vamos tirar mais uma dúvida. Salmo 121, versículo 1 e 2. Ergo os olhos para as montanhas, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ainda o Salmo 123, versículo 1 até o 4, diz assim: A ti eu elevo meus olhos, a ti que habitas no céu. Sim, como os olhos dos escravos para a mão do seu senhor, como os olhos da escrava para a mão da sua senhora, assim estão nossos olhos no Senhor nosso Deus. A ti que se compadeça de nós, até que se compadeça de nós. Piedade, Senhor, tem piedade. Estamos fartos, saciados de desprezo. Nossa vida está farta por demais do sarcasmo dos satisfeitos. O desprezo é para os soberbos. Queridos, eu li esses dois salmos aqui justamente para abordar acerca da prática que nós temos hoje em dia de subir para o monte para orar. Muitos crendo que essa oração feita lá em cima é melhor porque Deus responde, alguns dizem, por estar mais próximo de Deus, outros motivos. Tem lugares que tem que ter carteirinha e grau espiritual, porque se não tiver a carteira não pode adentrar, subir aquele monte, e dependendo da carteirinha, a pessoa tem acesso até certa altura do monte. Aqui em Salvador, onde eu estou fazendo esse vídeo, tem alguns lugares que foi interditado, a prefeitura proibiu por causa da desorganização e incômodo que se fazia a algumas pessoas, e até por alguns lugares, certo monte as pessoas iam ali em Abaeté, está agredindo o meio ambiente por causa de muito acesso e acabar deslizando a areia e outros fatos mais, e até por falta de sabedoria de alguns. Então, queridos, essa prática do monte tem referência bíblica, visto que Deus falou com Moisés no monte, falava com Moisés no meio do monte, depois do monte acabou falando ali na tenda, depois do tabernáculo, etc. Elias e o profeta Baal, aquele caso que foi lá no monte, quando Elias fugia de Jezabel, que Deus deu comida a ele, ele andou com aquela comida que comeu durante 40 dias e 40 noites, até ele chegar no monte de Deus e entrar ali naquela caverna. Tem várias passagens que falam acerca do monte. O próprio Senhor Jesus ia até o Monte das Oliveiras para orar. Na noite que ele foi entregue, que ele foi traído, ele estava ali com seus discípulos orando no monte. Mas qual é a intenção de se subir ao monte? As particularidades, as intenções, os propósitos de ir até o monte. É isso que muitos de nós esquecemos e acabamos assumindo isso como se fosse um único meio ou obrigação. Então, o que a Bíblia diz acerca disso? Se você ler no Evangelho segundo João, capítulo 4, o Senhor Jesus diz uma coisa interessante à samaritana, depois dela falar assim para o Senhor: Senhor, nossos pais adoramos neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. O próprio Deus disse a Moisés: quando entrarem na terra que eu dou a vocês, não pratiquem, não procedam como vocês procedem aqui, mas no lugar que o Senhor teu Deus apontares, ali levareis e sacrificareis o teu sacrifício. Mas o Senhor Jesus disse que é samaritana: mulher, é chegada a hora, e é agora, em que não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Porque Deus é Espírito,
e é necessário que o adore em espírito e em verdade. O Senhor Jesus vai mais além, dizendo: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Onde tiver, não está especificando. E diz mais: quando tiverdes de orares, não faça como os hipócritas nas ruas, que fazem longas orações e de pé, e pensam que assim serão ouvidos. Mas quando orares, entra no teu quarto em secreto, e em secreto teu Pai te vê, e orareis assim. Então, quando nós passeamos na palavra, em nenhum momento os apóstolos fizeram essa prática. Porque a intenção de ir para o monte, como eu falei a vocês anteriormente, e vocês podem ver na Bíblia, sempre tinha um propósito. Em primeiro lugar, ordem de Deus. Deus disse a Moisés: sobe até o monte. Segundo lugar, propósito próprio da pessoa, de isolamento. O único lugar que Jesus ia e que ninguém ia atrás deles, salvo os discípulos que eles escolhessem, era no monte, gente. Era um propósito particular do Senhor Jesus. Como no capítulo 8, versículo 1 do Evangelho segundo João, diz que depois daquela discussão, Jesus subiu ao monte e de manhã cedinho, na primeira hora do dia, ele estava ensinando no templo. Então, por que isso? Tudo tem um propósito. Eu não posso tirar um propósito meu, que eu senti no meu coração, o que Deus falou no meu coração, bom dia, e agora ter como regra. Não. Nós vemos aqui em algumas passagens, como eu já falei com vocês aqui, Evangelho segundo João, capítulo 4, a partir do versículo 21, se eu não estiver enganado, que a mulher falou que adorou, que os pais dela adoraram ali naquele monte, ali onde estava o poço de Jacó, e que os judeus diziam que tinham que se adorar em Jerusalém porque a lei ordenava isso, mas Jesus disse que não mais naquele lugar. Em segundo lugar, queridos, como é que eu vou buscar a presença de Deus para Deus estar mais perto, subir no monte? Se o Senhor Jesus disse lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece, mas que habitará em vós e estarão com vocês. Ora, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois o templo, o santuário do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se Deus habita em mim, o Espírito Santo, por que eu preciso subir em um monte para Deus me responder? O Evangelho segundo João, capítulo 15, o Senhor Jesus diz uma coisa muito interessante: permanecer em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim também em vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Aí eu preciso subir no monte porque Deus vai responder. Eu vou deixar cheio do Espírito Santo porque eu vou buscar Deus. Aí o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante para baixar a nossa bola. Romanos capítulo 9, versículo 14 em diante, que diz assim: que diremos então? Que há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: farei misericórdia a quem fizer misericórdia, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia. Com efeito, a Escritura diz a Faraó: eu te suscitei precisamente para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja celebrado em toda a terra. De modo que Deus faz misericórdia a quem quer e endurece a quem quer. Não depende do meu buscar, do meu esforço.
Lucas capítulo 17. Não quer dizer que você não vai subir no seu monte, vai fazer sua oração, vai buscar, fazer vigília. Não, isso é particular seu. Não quer dizer que você é melhor ou que eu sou melhor. Não, isso é particular, mas eu não tenho que dizer que isso é regra, via de regra. Tem que fazer assim para Deus responder. Porque olha o que o Senhor diz assim. Olha o que o Senhor diz em Lucas capítulo 17. Todos os versículos aqui você pode examinar e ler. Quem dentre vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá quando volta do campo: tão logo chegues, vem para a mesa. Ou ao contrário, não lhe dirá: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás por tua vez. Acaso se sentirá obrigado para com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado? Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos fora mandado. Entendeu? Com a ordem do Senhor, orar e jejuar, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a nossa natureza, a nossa carne é fraca. Essa é a ordem, queridos. E diz mais: ide e pregai o evangelho, ensinando ou discipulando todas as nações, ou seja, educando, preparando por meio da prática, que a palavra discipular é diferente de ensinar. Discipular é a aula por meio da prática. Você faz e a pessoa imita. Por isso que mateteis, discípulo, quer dizer aquele que segue os passos, o imitador. Ensinando aqui, fala por meio de escrita, como Paulo fazia com as cartas, e por meio oral, por meio da voz. Jesus no monte, no Sermão do Monte, ele estava ensinando. E depois ele foi praticando e falando discípulo: fazei como eu vos fiz, porque eu sou mestre, vos dei o exemplo. Então, não estou fazendo mais do que a minha obrigação. E Deus responde, querido, se Ele quiser. Porque está escrito: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e endurecerei quem eu quiser. Aí os dois salmos que foi lido no começo, diz que elevo meus olhos para o monte. Ali, antiga aliança. Naquela época, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. O próprio Jesus disse: o Espírito do Senhor já vai vir sobre mim. Dá até uma certa confusão para algumas pessoas, porque se Jesus é a própria palavra, como é que o Espírito, ali para se cumprir a justiça, o verbo encarnado, para na carne pagar o nosso pecado. Olha o que ele diz: elevo meus olhos para o monte. Naquela época, tinha um lugar específico de se buscar, que era justamente no Monte Moriá, em Jerusalém, onde foi construído o templo. E ele disse: olha, elevo meus olhos. Não está dizendo que ele subiu ao monte. Ergo os meus olhos para os céus. Só que hoje, a palavra nos ensina que o Espírito Santo habita em mim. Eu sou templo, habitação, morada. Se eu quiser um propósito meu, ou então se Deus falou no meu coração, para eu ir no monte buscar, para ali Ele conceder por misericórdia a minha oração, ou me encher, me revestir, porque na verdade o batismo no Espírito Santo é um revestimento para nós não ficarmos dentro dos templos, mas estar realizando o trabalho do Senhor, como os apóstolos mostram no livro de Atos. Aí se esse propósito de nos encher, tudo bem, graças a Deus que Ele respondeu. Porque se Ele não quiser, meus queridos, não vai responder. E Ele tem o propósito de às vezes não responder, justamente para ver a intenção do nosso coração. Porque como foi lido aqui em Lucas 17, a partir do versículo 7 até o 10, diz que depois de fazermos tudo que nos foi ordenado, não devemos esperar que o Senhor nos agradeça, porque nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. E, para encerrar, Romanos capítulo 9, Paulo logo abaixa a bola aqui dos judeus e dos gentios, dizendo: olha, irmãos, versículo 15
15 até o 18. Porque ele disse a Moisés: farei misericórdia a quem fizer misericórdia, bom dia, e terei piedade de quem tiver piedade. Não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre, não depende daquele que está desejando, do que se esforça, mas de Deus que faz misericórdia. Com efeito, a Escritura diz a Faraó: eu te suscitei precisamente para mostrar em ti o meu poder. Ou seja, foi propósito de Deus levantar Faraó. Tem que saber qual é o propósito de Deus. Para em ti mostrar meu poder, para que meu nome seja celebrado em toda a terra. Depois de ouvir as maravilhas que ele fez no Egito e abriu o Mar Vermelho, diz lá o livro de Josué que Jericó se desfaleceu. De modo que ele faz misericórdia a quem quer e endurece a quem quer. Então, querido, Deus em Cristo vos abençoe. Pelo amor de Deus, fale como Paulo, faça como Paulo diz aqui em Romanos capítulo 12. Quando você lê a palavra, abandone os seus dogmas, os seus preceitos, aquilo que você às vezes não era crente, tinha uma ideia de que crente tem que ser assim lá no mundo, e chegou aqui, quer implantar isso e tem como via de regra. Não, a via de regra é isso aqui, ó. Se sujeitar a Cristo e aprender a ser manso e humilde de coração, porque sem humildade, meu querido, a gente não vai a lugar nenhum. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, Deus em Cristo vos abençoe.